Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Layer Talks, o nosso podcast aqui da Layer Up. Eu sou Samira Cardoso e tô mais uma vez aqui com o Gabriel Bearzi, já é famoso, já é conhecido aqui, com certeza absoluta. E a missão desse podcast continua a mesma, a de trazer profissionais que geram impacto por onde passam, para compartilhar suas experiências e nos atualizar também das últimas tendências, das novidades e, claro, para a gente conhecer um pouco da trajetória desses profissionais, não é isso, Gabi? Exatamente. É um prazer estar aqui novamente, né? Já estou em outras frentes aí, é um prazer falar com vocês de novo e eu vou introduzir nossa convidada já, sem mais Por delongas. favor, é isso aí. Então, vamos lá. Ela possui mais de 15 anos de experiência nas áreas de marketing de produtos, comunicação digital, estratégia, mídia, telecomunicações, tecnologia e construção civil. Pega um pouco de ar agora. E além disso, ela é referência quando o assunto é gestão de pessoas, formação de times multidisciplinares e estratégias de go-to-market. E, enfim, é longo, né, o currículo. Uau. Mais um currículo invejável aqui no Layer Talks, né? A gente só traz assim, só quilômetros de currículo. Exato. Estamos aqui, então, com ela, Mariana Tarran. Seja bem-vinda, Mari. Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Quando vocês veem o currículo, parece que eu tenho quase uns 70 anos. Aí corta, você fala... Não é tudo isso, calma. Começou com 12. Não é tanto assim, não, mas que eu me formei cedo, né? A gente disfarça a idade. Muito bem. Essa já é a minha primeira pergunta. Assim, a gente vai falar um pouco sobre go-to-marketing, como definir essa estratégia de público, segmentação, pesquisa de mercado, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas antes de começar, eu queria que você... O Gabi te apresentou, mas queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, o que te trouxe até aqui, quais foram suas passagens e experiências profissionais, Mari? Tá bom. Bom, eu comecei, na verdade, a minha carreira, né? Vou até começar do comecinho mesmo, porque eu fiz administração, mas eu já fiz administração com ênfase em marketing. Então, eu sempre quis... Eu tinha um irmão que tinha feito administração com ênfase em marketing, eu achava legal aquela coisa de propaganda, né? Mundo publicitário, achava que era mais essa linha. E que eu gostava ao mesmo tempo de números, mas eu gostava dessa parte de comunicação. Eu falei, vou fazer administração com ênfase em marketing. E aí fiz e comecei, desde o começo, sempre trabalhando em áreas ligadas ou a produtos ou a planejamento comercial, eu trabalhei um pouco, e ao marketing, né? Então, eu comecei trabalhando no Unibanco, antigamente, né? Que agora é o Itaú. E lá eu trabalhei primeiro numa parte de produtos, dentro da seguradora, depois eu fui para o banco, ali dentro do varejo. Acabei mudando e fui para a Telecom, e aí eu fiquei bastante tempo em Telecom, fiquei 6 anos, que era telefônica, peguei toda a mudança ali para Vivo. E lá eu sempre trabalhei muito focado, que hoje a gente fala que é product marketing, mas antigamente era muito mais usado marketing de produtos, né? Sim. Então eu trabalhava dentro da marketing de produtos, na estrutura do B2B lá, então a gente vendia o serviço de telecoms para outras empresas. Eu trabalhei um pouco com pequenas e médias empresas, depois trabalhei na Telefônica Empresas, que era para grandes empresas. Aí eu saí da Telefônica, tive uma passagem para o mercado imobiliário, construção civil, que vocês até citaram. E lá eu também fui para uma parte muito ligada a marketing, mas muito mais marketing, lançamento dos produtos, né? Lançamento de empreendimento. A gente olhava o Brasil inteiro, era uma empresa de loteamento, então passei um pouco por essa parte. Acho que foi a minha única experiência que eu falo que estava mais ligada ao B2C, mas era até um B2C que não é uma compra por impulso, né? Porque a gente está falando de investimento muito mais alto. Então eu tive essa pequena passagem ali para o B2C. E aí eu acabei voltando voltei pro B2B, é onde eu tô até hoje. Eu passei pela Ótima, que hoje é uma empresa que pertence ao grupo da Eletromídia, que é uma empresa de out of home. Então eu peguei toda a volta da retomada da mídia exterior para a cidade de São Paulo, que quem é um pouquinho mais velho, não sei se lembra que teve a Lei Cidade Limpa, a gente ficou sem publicidade. E aí a retomada da publicidade foi através da Ótima, que era uma concessão. E aí surgiu outras empresas, e a Eletromídia também cresceu, e hoje a Ótima, inclusive, pertence ali ao grupo da Eletromídia. E lá eu também fiquei quase 5 anos e participei desde o momento que surgiu, né? Lá eu fui a 10ª funcionária, então a gente construiu toda, de fato, o projeto da empresa, como que ia vender, qual o preço, quem era de fato ali, como que a gente ia abordar os anunciantes e as agências. Então, ali a gente, de fato, construiu a empresa mesmo, assim, foi uma experiência muito bacana. E aí tem uma passagem que é mais curiosa, que eu quis sair um pouco do mundo corporativo, porque eu tinha em paralelo 2 empresas que eu entrei meio de brincadeira com umas amigas minhas, que uma era uma assessoria de casamento
e eu entrei de sócia num ateliê de vestido de noiva e festa, e aí eu quis dar um tempo, quis ver como era ser empreendedora. No meio do caminho eu tive minha filha, vi que não queria trabalhar com evento à noite, de final de semana, minha primeira filha, e falei, quero voltar para o mercado corporativo. Aí eu voltei para o mercado corporativo com a ClearSale, que também não sei quem conhece, mas a ClearSale é uma empresa de antifraude, muito focada em produtos para o digital, né? Então e-commerce, uma emissão de cartão online, tudo que está ligado ao mundo digital, ela previne a fraude. E na Clear eu fiquei também uns 3 anos e meio, mais ou menos, e foi onde eu voltei, né? Depois de 2 anos fora do mercado, e foi uma experiência super bacana. E aí faz 4 meses, acho que 4 meses eu fui para março, né? Hoje mais ou menos faz uns 4 meses, que eu estou na Wake. E também sempre nessa trajetória, tudo ligado a marketing, depois um pouco mais marketing e comunicação, e na Wake hoje eu cuido de marketing e product marketing. Só disso, né? Só disso. E como é que é o dia a dia na Wake, assim? O que tá tendo de novidade pra sua vida que você ainda não trabalhou? O que você tem de experiência que você tá implementando lá? Porque é um projeto novo. Você já tem experiência em projetos novos. O que você tá trazendo pra Wake? Como é que tá sendo essa experiência? A Wake, ela é uma empresa que pertence ao grupo Local Web Company. E a Local Web, ela tem mais de 20 empresas dentro do grupo dela. E a Wake, ela é a junção de 6 marcas. E o que a gente fala que são as marcas enterprise da Local Web, né? Então, nosso foco são médias e grandes empresas, né? E tudo dentro do ecossistema digital. Então, até para explicar um pouco, né, o meu trabalho, explicar um pouco o que é a Wake, ela tem plataforma de e-commerce, ela tem produtos relacionados à régua de disparo de comunicação, WhatsApp comportamental. Ela tem uma outra divisão que é focada em creators, que é ligada à Squid, né? Então, ela tem 3 grandes blocos, né? E-commerce, que a gente fala que é plataforma de e-commerce, omnicanalidade. A Experience, que é toda essa parte mais ligada a WhatsApp comportamental, e-mail comportamental. E a Squid, que é a Squid by, que é a parte de creators, né? De marketing influenciadores. E lá na Wake eu entrei, né, com função, vamos dizer assim, para organizar a parte de marketing e product marketing e relançar, né, vamos dizer, reorganizar, porque são junção de 6 empresas. Então, são vários produtos, várias equipes também, né, várias formas de comunicar. Algumas empresas, todas, na verdade, já vinham de outras marcas. Então, a gente tinha marcas antigas, que, por exemplo, a Trey Corp, que está ligada a e-commerce, que a gente teve que reposicionar tudo isso, mostrar o produto. A gente está ainda com esse desafio, né? Porque a empresa só tem oficialmente 2 meses. Mas relançar os produtos, relançar a comunicação, entender o mercado, entender as pessoas que a gente quer falar, olhar preço, olhar concorrência e, na verdade, tudo. Então, a gente tem um desafio enorme de comunicação, um desafio enorme de posicionamento de produto, porque a máquina, assim, por mais que a marca seja nova, a máquina já está girando, né? Então, se a gente está vendendo, a gente já tem um legado enorme de mais de 4 mil clientes, mas, ao mesmo tempo, eu sou novo, né? Como marca. Então, a gente tem o desafio de mostrar uma marca nova, mas não que meu produto é novo, né? Eu já tenho um monte de cliente, eu já tenho solidez e, ao mesmo tempo, redefinir o mercado, redefinir todas essas propostas. Então, eu falo que, assim, é um lançamento com a roda girando, assim, é bem intenso. É quase um go-to-market, mas já tá no mercado também, Exato. né? Os produtos já estão todos rodando. E aqui eu tô fazendo esse gancho porque eu quero entrar no nosso assunto também um pouquinho, que é super interessante. E aí, a sua experiência, a sua trajetória até o seu momento atual, pra gente começar a trazer o conceito do go-to-marketing agora na conversa. E eu acho que vale começar pelo contexto mesmo, Mari. Então, na sua experiência e com o seu repertório, explica pra gente, pra nossa audiência, né? O que é exatamente essa estratégia de go-to-marketing, qual que é a importância dela, enfim. Traz um pouco dessa sua visão e até se você quiser traçar paralelos aí com a experiência que tá vivendo, fica à vontade. Tá bom. Quando a gente fala de go-to-marketing, se a gente for olhar o pé da letra, né, go-to-marketing é ir ao mercado. E, assim, acho que quando a gente olha literalmente, é muito focado em lançamento de produto ou lançamento de um novo serviço. Então, toda vez que uma empresa vai lançar um produto ou um novo serviço, ela deveria fazer uma estratégia de go-to-market, que resumidamente é a gente olhar o mercado, a gente entender qual é o mercado que a gente está atuando, entender quem é o nosso público-alvo, aí derivado do público-alvo, quem é a persona, olhar toda a parte de dores, né? Assim, se eu estou atendendo as dores do mercado com essa solução que foi proposta,
olhar meu preço, se o meu preço está adequado ou não está adequado, para depois disso ir para uma comunicação, para quais canais de comunicação eu vou ofertar. Então, se a gente for olhar de maneira simplista, vamos dizer assim, o go-to-market ela é para isso. Mas quando a gente vê o dia a dia, ele não é só para isso, né? Até como você comentou. Então, assim, hoje, dentro até próprio lado do meu desafio de Wake, a gente já conhece mais ou menos o nosso mercado, ali, óbvio, porque a gente já tem, né, um legado, mas a gente também tem um trabalho de go-to-market que não é um lançamento de um produto, né? Que ela é redesenhar toda uma estratégia de produtos já existentes, mas que a gente talvez não estava lá atrás comunicando da melhor forma, e a gente está juntando várias empresas, então eu estou criando um ecossistema ali, né, no caso da Wake Digital, que eu quero trazer de uma forma diferente. Será que só aquelas pessoas que eu estou comunicando são as pessoas que eu deveria comunicar? Será que o meu preço ali estava adequado? E às vezes não é nem só o preço em si, mas o jeito que eu estou precificando. O preço pode estar, mas o jeito que eu estou compondo um preço, quando a gente fala de serviço, né, que é o nosso caso. Então, assim, o go-to-marketing, se a gente for lá dar um Google, ele vai falar muito de lançamento de produto e serviço, né? Se a gente for pesquisar. Mas ele é muito mais. A gente pode fazer um go-to-marketing para refazer, né? Para um produto que já existe, para uma empresa que já existe. Então, ele é muito mais do que só o lançamento. Mas é muito importante, toda vez que a gente vai lançar um produto, fazer uma estratégia de go-to-marketing. Nesse caso que você está vivendo agora, não é lançar um produto, mas é lançar uma marca Sim. que tem como composição ali no seu portfólio vários produtos que se complementam, e aí é um novo jeito de embalar, digamos assim, né? Então, eu imagino que tenha um desafio intenso de trazer essa nova marca para o mercado, não os produtos necessariamente. Sim, né? na verdade é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu tenho que trazer a marca, criar toda a questão de reputação da marca, e as pessoas têm que entender o que é a questão também está ligada ali ao go-to-market. Não adianta eu só vender, mas as pessoas têm que entender, né? O meu público-alvo, ele precisa entender o que eu estou vendendo e justamente ouvir ele, né? Entender quais são as dores do mercado, entender toda essa questão. Eu consigo criar um discurso mais assertivo, de entender o que é o Wake e entender o que é o Wake vende, né? E aí, isso é para tudo, né? Para todas... Na própria ClearSale, a gente tinha muito... que também acho que é um exemplo interessante, assim, a ClearSale era uma empresa que já tinha 20 anos no mercado. E ela sempre se vendeu muito sozinha os produtos. E quando eu entrei muito numa época que a empresa ela estava sentindo a concorrência, ela estava sentindo outros entrantes, tanto nacionais e algumas empresas vindo de fora, mas ela já tinha um produto lá. Só que ela nunca parou para fazer uma estratégia de fato de go-to-market daquele produto. O produto rodava. E aí ela foi perdendo share, foi perdendo mercado, foi sentindo a concorrência. Então lá a gente entrou muito com a questão tanto de marca, mas quanto de produto. Assim, eu tenho um antifraude. Mas será que eu estou vendendo antifraude para o meu mercado correto? Será que eu estou explicando exatamente tudo que eu tenho da maneira certa, né? Será que eu sei exatamente quem que é o meu público-alvo e a persona que é a pessoa que eu vendo, né? Que no caso lá é uma pessoa de e-commerce ou uma pessoa de uma área de fraude. O meu preço também, porque tá vindo um monte de gente, né? Tô reconhecendo o que o concorrente está trazendo. Sim. Então, mesmo sendo uma empresa que está rodando e que tinha um produto, a gente tem que sempre estar olhando, né? O go-to-market, eu acho que ela é uma coisa constante. Ele é para o lançamento de um produto novo, para o lançamento de um serviço dentro de um portfólio de produto, mas ela também, dependendo do momento da empresa, e acho que isso tem muito no B2B para SaaS especificamente, que é tecnologia, a gente tem que estar sempre refazendo e reolhando esse go-to-market. Perfeito. Boa. A Mari trouxe aqui vários elementos, né, do go-to-market. Eu queria propor aqui um telecurso com a Mari sobre todos esses elementos. Queria que a gente, se fosse possível, que a gente pudesse passar um pouquinho por todas essas etapas, né, que você mencionou. Então, eu queria entender... Primeiro, a gente falou de público-alvo, né? Como que é esse primeiro passo de realizar essa análise de mercado e entender, opa, esse é meu público-alvo? Como que se inicia esse processo para, de fato, você chegar no resultado e entender, tá, com aquele ser ali que eu quero falar, é nele que eu tenho que chegar? Acho que quando a gente fala tanto juntando um pouco ali análise de mercado e aí que acaba derivando ali depois no seu público-alvo, cada empresa e cada segmento tem uma maneira diferente. Assim, eu acho que não existe uma receita geral de bolo, mas existe, acho que, algumas coisas similares. Mas quando a gente fala, por exemplo, indo mais pro meu mercado ali,
tanto de Wake quanto ClearSale, né? Um pouco ali mais ligado ao B2B. Quando a gente olha o mercado, ele é muito amplo, porque a gente está falando de diversas empresas, né? Então, empresas, no caso da Wake, a gente está falando, inicialmente, para quem que eu vendo, né, lá na Wake? Um dos focos, eu vendo muito para varejista. Então, assim, eu sei que eu já vendo muito para varejista. Mas será que eu já tenho todo o mercado de varejo, né? Então, assim, a gente vai buscando. Então, a gente busca muita informação de instituto, né? Então, no caso, tem muita informação pública de Nielsen, Ebit, informação de associações. As associações acabam gerando muita informação. Então, a gente sempre busca para entender o tamanho ali geral do mercado. Dentro do meu portfólio de produto, eu tenho X% desse mercado, né? Será que eu ainda tenho potencial de crescimento? Então, assim, a gente olha muito esse sentido, assim, até um exemplo mais prático, né? Assim, por exemplo, banco é um mercado que me interessa, grandes bancos. E aí eu tenho um banco no meu portfólio de produto que tem todos os meus produtos. Para eu dimensionar, inclusive, esse mercado, eu vejo lá, por exemplo, quantos % do que ele investe comigo reflete ao faturamento inteiro daquele banco, para eu dimensionar o meu tamanho do mercado. Então, eu estou chegando na persona, mas porque eu estou falando do mercado antes. Então, o primeiro passo, até para chegar na persona, é entender o meu mercado. Entendi o meu mercado, beleza, esse mercado faz sentido. Então, quem é o meu público-alvo desse mercado? Então, eu tenho que olhar muito, acho que é muito importante a gente sempre olhar a nossa base, né? Assim, a gente vai muito para dado secundário, para olhar um dimensionamento grande ali, macro, mas a nossa base de clientes que a gente já tem, ela é um dado primário muito importante. Então, assim, quem que é aquele cara, né? Então, acho que ele é um outro ponto ali pra gente olhar. Nosso CRM deveria ser, pelo menos, uma parte muito rica dessa análise, né? Então, eu acho que ele ajuda muito a definir ali também alguns indicadores, alguns pontos para entender de maneira macro qual é o público-alvo. E aí, quando a gente entra no público-alvo, acho que a gente faz algumas revalidações, né? Então, esse público-alvo, para a gente enriquecer, acho que no caso até específico falando do B2B, é muito importante a gente entrevistar quem são os nossos clientes referências. Então, eu tenho um cliente de referência que tem vários produtos meus, né? Que nem eu falei o exemplo do banco. Eu tenho um cara do banco ali que tem vários produtos meus. Por que ele tem vários produtos nossos, né? O que faz ele comprar? Por que ele não foi para o concorrente? Então, ali eu já tiro um monte de análise que eu entendo minhas forças, minhas fraquezas, o que eu tenho de oportunidade, o que eu tenho de ameaça, né? Aquela SWOT básica. Clássica. Clássica. E ali eu consigo entender um pouco mais meu público-alvo. Então, eu acho que entrevista com a nossa base é muito importante. Entrevista com quem a gente perdeu é muito importante para também entender quem a gente perdeu. Entrevista com aquele cara que só tem um pedaço do produto, mas poderia ter mais. Porque daí eu vou entender o meu público-alvo e aí também eu vou definir a persona, né? Que é a outra parte. Que a persona é o cara ali. Então, a gente, no B2B tem muito isso, né? Hoje a gente começa a definir muito a persona. É o gerente de e-commerce 30+, que é o decisor. É o analista, não sei o que lá, que é o influenciador. Então, eu acho que eu contei essa historinha porque eu acho que, assim, primeiro eu tenho que analisar o mercado para depois chegar no meu público-alvo e aí chegar na persona, que são os 3 elementos importantes para depois descer toda a estratégia do go-to-marketing. Perfeito, né? A gente, dentro de uma estrutura de planejamento, de um framework que a gente tem, você narrou essa estrutura inicial, assim, que é exatamente isso. Começa por onde? Olhando para o mercado. E é porque você precisa precisa entender seu mercado para depois chegar na sua persona. Mas muito interessante. Eu quero complementar aqui essa pergunta para entender um pouquinho mais. Você falou de alguns dados, de como que você coleta essas informações, de pesquisa e tudo mais. E eu queria entender, tem mais algumas fontes de dados e também sobre principais ferramentas, técnicas que você usa para, de fato, fazer essa segmentação de mercado e trabalhar a sua estratégia de go-to-market? No caso, assim, que nem eu comentei, né? Acho que cada mercado e cada universo são várias fontes diferentes, né? O que a gente busca, e acho que lá na Wake, o que a gente buscou muito na ClearSale, acho que até na Ótima, e até na Telefônica, a gente sempre ia muito atrás, que nem eu comentei. Primeiro, a gente focava muito em nossos dados primários mesmo. Então, assim, a gente tem que olhar o que a gente tem dentro de casa, né? Quem são meus clientes, qual mercado eu já atuo, onde eu atuo pouco, onde eu atuo muito,
né? Então, assim, acho que a primeira parte, eu acho que é sempre a gente olhar os dados primários. Porque eles vão te ajudar muito a enriquecer o que você vai buscar dentro de casa. Porque nada sozinho é suficiente, né? Então, tudo tem muito cruzamento. Quando a gente vai para os dados secundários, aí depende muito da onde você está trabalhando. Quando eu trabalhava, por exemplo, com mídia, que era na Ótima, a gente usava muito dado de Bop Monitor, porque é uma ferramenta que traz todo o universo de anunciantes. Então, eu acho que é buscar ferramentas que tragam o seu universo de clientes, né? Sim. Ali, no nosso caso, os nossos clientes eram os anunciantes, as agências de publicidade, né? Quando eu trabalhava em telecom, eu buscava muito dados de associações de telecom, né, que era a Teleco. Na Clear, a gente buscava muito dados de mercado no geral. A gente pegava dado de Gartner. Na Wake também a gente pega muito dado de Gartner, de associações tipo a Becom, que é associações de e-commerce, EBITDA, Nielsen. Então, assim, acho que os dados, não existe um segredo. Acho que é muito olhar onde estão os dados do ecossistema que você trabalha, sabe? Quem são as associações, quem são os institutos de pesquisa, que faz sentido, porque existe muito dado público. E também, alguns, às vezes, você pode precisar contratar, tipo, um Gartner, que tem muita informação para esse universo B2B. Então, as ferramentas, elas são muito abertas, né? Mas eu acho que o mais importante... E é isso, assim, a gente sempre olhar o que a gente tem dentro de casa, porque ele já te dá muito input, você já consegue entender muita coisa, né? Pra onde eu tô vendendo mais? E aí criar esses blocos para depois cruzar com o que você tem de dados externos. E aí até quando a gente fala, né, do próprio go-to-marketing, em muitos casos, a gente tem um produto, mas eu tenho que, muitas vezes, criar, inclusive, uma estratégia de go-to-marketing diferente, porque eu atuo em vários segmentos, né? Então, assim, o jeito que eu vou falar com o meu varejista de moda é diferente do que eu vou falar às vezes, com a indústria, que eu vou falar com um cara que eu posso vender, que é uma seguradora, que eu vou vender para um banco. Então, acho que todas essas informações de dados, inclusive, elas te ajudam a direcionar que em algum momento o seu go-to-market vai ter que ter mais de um ponto, porque a dor daquele mercado que você analisou, das ferramentas que você cruzou, dos dados que você pesquisou, você viu que tem várias oportunidades. Tem, sei lá, 10 mercados endereçáveis, e cada mercado endereçável tem uma dor diferente, né? Aí, você tem uma dor diferente, tem um jeito de comunicar. Um jeito de o seu produto é o mesmo, né? Mas, assim, o jeito que você vai comunicar e o jeito que você vai tratar a dor dele vai ser diferente. Então, tudo isso... Por isso que eu falo que analisar o mercado é o primeiro passo. Porque, às vezes, a gente tá muito cego achando que só dá pra vender para aquele mercado. Mas tem uma oportunidade imensa de uma dor que você nem pensou, né? Quando você vai cruzando um monte de informação. Sim. Sim. Tendência também, né? A gente entende cada vez mais que o mundo precisa de personalização, né? Não existe aquela receita que todo mundo fala e depende muito de com quem você quer falar, qual o seu objetivo, qual o mercado. Exatamente. Mário, mas você citou muitos desafios já aqui pra gente, né? A gente entendeu que é bem complexo de implementar, mas, na sua opinião, quais são os principais desafios de quem quer implementar uma estratégia go-to-market e como que você lida com esses desafios? Eu acho que os principais desafios é justamente combinar tudo isso, sabe? Assim, é muita informação quando você tá lá começando, você fala, ai meu Deus, não tem informação, eu não sei. Daí você começa a pesquisar, você vai vendo que é um mundo de informação. Porque tem essas informações internas que são muito ricas, e aí você vai cruzar, e você vai ver, e aí você vai buscar uma informação externa, e aí você vai ouvir o cliente, você vai ouvir sua equipe comercial, é muito importante ouvir quem tá na ponta. Você vai pegar todo o histórico que você vai ter. Então, eu acho que o grande desafio, e eu falo que o pessoal fala, profissional de marketing, ele é comunicação e tal. Não, profissional de marketing, ele também tem que ser muito analítico. Então, eu acho que o principal desafio é equilibrar isso, assim. Inclusive, quando você vai montar um time, sabe? Você precisa ter alguém que é mais da comunicação, que vai depois pensar na estratégia de comunicação, mas você precisa ter alguém analítico, porque são muitos fatores, né? São muitos perfis de informações diferentes para chegar numa análise. Geralmente, o cargo é analista de marketing, né? Exato. E eu acho que cada vez mais a pessoa do marketing, da comunicação, tem que estar atrelada aos dados. Com certeza. A gente vem evoluindo nisso porque... No mundo de hoje, essa questão de tomada de decisão com base em achismo não existe mais. Até porque o mundo nos proporciona todos esses dados na nossa frente e, assim, ainda tem muita gente que não utiliza, mas
a pessoa de comunicação, ela tem que entender... Assim, muitos anos foi se falado que a pessoa analítica tinha que desenvolver a comunicação, né? Eu acho que hoje em dia a pessoa de comunicação tem que desenvolver essa parte analítica, Sim. senão ela vai ficar para trás. Sim, perfeito. Ô Mari, eu queria entender, você já explicou o processo, principalmente essa primeira etapa mais de planejamento, investigação de mercado e tal, mas eu adoro workflow, assim, sabe? Frameworks e tal. Então, tem algumas etapas-chave que você Sim. considera para o desenvolvimento de uma estratégia eficaz de go-to-marketing? Sim, eu acho que o primeiro, até um passo antes que a gente acabou falando um pouco, até antes de começar uma estratégia de go-to-market, a gente de product marketing deveria ter certeza que a área de produtos e até junto com o apoio de product marketing fez o MVP, né? A gente acabou não falando dele. É verdade. Mas o MVP, que é, vamos dizer ali, o teste de aderência ali do produto, ele precisa ser feito, porque de lá a gente já tira muitos insumos, né? Então, eu acho que o primeiro passo é ver se teve um MVP daquele produto. Pegou um cliente ali que quis testar, né? Tirou alguns insights, tirou alguns aprendizados, ou pôs um produto na rua ali, no caso, sei lá, de um produto que vai pra rua, fez um testezinho num ponto de venda, que seja ali. Então, assim, acho que tem que ter um MVP. Então, acho que essa é a primeira etapa. Tem no MVP... olhar para essa parte de mercado, né? Então, assim, entendi o meu mercado de forma ampla, entendi o meu mercado de forma geral, entendi ali onde que eu vou vender, quais são as divisões, posso vender para tal segmento e tal. Então, acho que esse é o segundo passo. O terceiro passo é definir a persona. Então, de fato, ali, o público-alvo e, consequência, a persona. Então, o público-alvo de forma ampla. Quem é essa persona dentro desse público-alvo, que é ali o meu influenciador, o meu decisor e tudo. Então, acho que ali esse bloco seria o terceiro passo. Acho que o quarto passo seria, de fato, entender a dor. Então, assim, ter certeza qual é a dor que aquele mercado tem, né? Então, eu tenho uma dor... sei lá, não consigo vender tal solução porque o meu processo X, né? Então, entender a dor ali. Sim. A partir da dor, adaptar o meu discurso para aquela dor, né? Tipo, o meu produto de fato resolve aquela dor que ele tem. Então, resolve. Então, vou adaptar meu discurso para aquela dor. Porque ninguém mais quer saber, eu sou o melhor, vamos dizer no nosso caso de Wake, eu sou a melhor plataforma do Brasil. Não. Que dor você me resolve, né? Sim. Então, assim, é muito mais... Hoje, quando a gente até vai para um discurso, é muito mais... O cara quer saber, tá bom, o que você me resolve? Não interessa que você é o melhor, né? Então, assim, adaptar esse discurso para a dor. Aí, a parte de concorrência, né, no geral. Então, assim, eu estou trazendo algo diferente da concorrência, né? Então, acho que outra etapa seria... Como a minha concorrência se posiciona? Eu tenho que me posicionar diferente dela. Tenho que trazer a melhor que ela, né? E não falar que eu sou melhor, mas trazer melhor. A outra parte, acho que de fato é o pricing. Então, assim, meu produto está adequado, aderente. Se ele é mais caro, ele tem um serviço que justifica ser mais caro. Ou até, estrategicamente, eu vou primeiro, talvez, um pouco mais barato para ganhar mercado. Então, o pricing, acho que depende muito ali do que você pode e de qual é a estratégia da sua empresa, né? Às vezes, tudo bem ser um pouco mais barato para ganhar mercado. Ou às vezes, não quero. Então, entender o pricing tanto dentro do mercado, dos concorrentes, como a necessidade ali de posicionamento da sua empresa. E aí, depois de tudo isso, eu acho que é de fato ir para um plano de marketing mesmo, que envolve a plano de comunicação, né? Então, plano tático. Exato, aonde eu vou vender, que ferramentas que eu vou usar. Então, no caso o meu público, ele é um público mais de inbound ou é um público que, no caso de B2B, né? Ou é um público que eu vou ali muito mais com o executivo porta a porta ali, relacionamento e tal. Então, eu preciso ter uma equipe super treinada, ou eu vou fazer ou são as duas coisas. Eu vou fazer uma estratégia inbound, fazer campanha, vou fazer Google, vou fazer search, vou fazer redes sociais, vou criar material rico e também vou treinar uma equipe comercial. Então, né, ali qual é a sua estratégia? Vou fazer PR, vou fazer até um podcast para sabe, falar. Então, assim, acho que criar essa parte de conteúdo também, estratégia de comunicação. E acho que o ponto final é saber como que eu vou medir tudo isso, né? Então, assim, que de fato, que eu espero de resultado disso, né? Qual é a minha curva ali? Normalmente, quando se lança o produto, tem uma curva de vendas esperadas e uma receita esperada, né? E uma margem, tudo isso que a companhia
exige. Então, isso acho que é um direcionador, mas assim, eu tenho os meus indicadores de marketing mesmo. Então, quantos leads eu quero gerar, qual foi o ROI que me deu, qual que foi os indicadores, né, de campanha ali dentro do Analytics, por exemplo, qual que foi o custo de aquisição. Então, acho que cada produto, cada segmento tem os seus indicadores, tanto da empresa quanto de marketing, mas eu acho que é a última etapa porque a gente tem que medir, né? Não adianta fazer nada disso se eu não tiver o resultado e conseguir medir o ROI de tudo isso, né? Só pensando se vai dar certo. Vamos nessa. Hoje em dia, cada vez menos vai dar certo, né? Até quando, assim, às vezes vou fazer um evento de lançamento. O que eu espero desse evento, né? Eu espero só marca ou eu espero, de fato, gerar lead ali? Então, acho que tudo isso faz parte das etapas, né? E aí é um trabalho muito junto, né? Que a gente fala de Product Marketing que dependendo da empresa é separado, né? Ou é junto, mas o Product Marketing com uma área de marketing ali mais focada em comunicação, né? Muito legal. Bom, nosso framework tá validadíssimo aqui. Totalmente. Uma coisa que eu achei muito interessante e que a gente olha muito para isso, você trouxe todas as etapas-chave, mas tem um pedacinho que eu gosto de destacar. Quando você fala de concorrentes, você traz assim, como que a gente vai se diferenciar? Porque aí você até falou, a gente precisa encontrar um diferencial. E eu acho muito interessante, porque por incrível que pareça, o mercado tem um hábito de copiar. Então, putz, nossa, sei lá, que bonita essa marca da Layer. Vamos fazer alguma coisa parecida? Vamos usar um que eles estão usando? Não precisa ser necessariamente, estou dando esse exemplo aqui só porque tá na tela, né? Mas eu acho que, às vezes, o mercado tem esse hábito de, pô, esse caminho aqui tá dando certo, a gente tem que fazer o que essa marca tá fazendo. E a gente sempre construiu essa visão para nós, para os nossos clientes, de que, de fato, se você quer ter um posicionamento e uma presença forte no mercado, não dá para você copiar ou ser muito parecido com alguém. Ao contrário, você precisa se destacar, ter uma dose de ousadia para testar novos caminhos. E aí, claro, vai ter que acompanhar, ver se está certo o direcionamento e tal. Mas eu gostei muito que você trouxe esse ponto de uma maneira bem explícita, que está bem alinhado também com o que a gente acredita. Tem que olhar para a concorrente para encontrar o seu diferencial. E não para reproduzir o que o concorrente faz, né? Sim. Perfeito. Porque acho que se você reproduzir, você pode até caminhar até um momento bem. Porque tá dando certo do concorrente, aí dá certo pra você. Mas vai chegar uma hora que... Sim. E aí, né? Então, assim, não é sustentável você copiar. Não. Quando a gente vê até marcas muito parecidas, sei lá, McDonald's e Burger King, quando você vê marcas você vê que as duas marcas são muito grandes porque elas têm diferenciais, têm arquétipos diferentes. Tem formas de se comunicar com o público de maneira diferente, né? Elas entregam coisas diferentes nessa comunicação, por mais parecidas e que elas vendam coisas muito parecidas. Então, é interessante estudar um pouco mais. E isso eu acho que é uma informação relevante para quem trabalha com marketing, de realmente conseguir imprimir criatividade, ousadia e construir uma marca autêntica, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença para você entrar no mercado e ser relevante nesse mercado. Sim, que tá cada vez mais acirrado. Tá cada vez mais difícil, não é isso? E eu acho que antes da gente ir para nossa rodada rápida, que o Gabi aqui tem um de frente com o Gabi. A gente batizou assim, né, Gabi? Ficou legal, eu gostei disso. Quando for outra pessoa, a gente vai ter que te trazer só nessa hora do de frente com o Gabi. A gente pede pra colocar só montagem da minha cara na pessoa. A gente põe uma plaquinha assim. É isso. Antes de trazer isso, você falou no finalzinho sobre métricas, né? Que vocês avaliam, que é importante e tal. E eu sei que tem... Se a gente for olhar no detalhe, assim, cada projeto vai ser de um jeito, depende. Mas eu queria que você colocasse aqui algumas métricas que você acha mais relevante de acompanhamento. O mercado, você estruturou esse planejamento, começou a ativar os canais que você citou. O que você olha como um indicador-chave, assim? Como avaliar o sucesso, né? Como avaliar o sucesso? Essa é a pergunta. Obrigada, Gabi. É isso. Eu acho que a aderência do produto ao mercado, e aí isso é
a gente às vezes precisa muito de... Não é uma coisa numérica exatamente, mas assim, entender se tudo que a gente fez trouxe aderência. E aí acho que um lado é a gente tá muito próximo, no nosso caso de B2B ali, tá muito próximo do comercial, então sentir o feedback ali do comercial, da aderência do produto. Então, ele é mais quali, né? Mas eu acho que ele é muito importante. Quando a gente vai para os numéricos, e aí, dependendo da minha estratégia, se eu for fazer uma estratégia de campanha mesmo, por exemplo, de digital, com certeza a geração de leads para a gente é muito importante, porque eu fiz a campanha certa, trouxe o lead certo, e não só a gente fala, né, não só o MQL, mas o SQL, porque, né, que de fato ali foi tratado pela nossa SDR, e o SDR falou, não, beleza, é um lead, né, qualificado. Então, acho que esse MQL e SQL normalmente é um indicador que a gente olha muito. Acho que toda a parte de NPS, muitas vezes, né? Depois que o produto ele é vendido, depois que tem um tempo rodando, a gente de fato entender ali o NPS, não ligado ao atendimento, mas é ligado muito ao produto, então é uma métrica que a gente acaba olhando bastante. Acho que, de maneira geral, assim, pensando no meu universo, acho que são os 3 principais pontos ali que a gente acaba medindo. A gente faz PR, resultado de PR é super legal, mas ele não mede de fato se o meu produto trouxe aderência, né? Se ele de fato ele tá virando ali no ponto de satisfação, de conhecimento, entrega e resultado de venda. Então, acho que para olhar esses 3 são muito mais esses. Maravilha. Perfeito. Perfeito. Vamos para nossa rodada final? É o caminho, Gabi. Você tá preparada, Mari? Tô preparado, vamos ver. Vamos lá. Bota a vinheta. Mentira, não tem vinheta, mas a gente pode fazer. Vamos lá. Rodada rápida de perguntas. E a primeira é, qual a principal habilidade, não técnica, falando de habilidades comportamentais, que você desenvolveu ao longo da sua carreira e que hoje é muito importante para você? Que você olha no seu dia a dia e fala, graças a Deus, eu desenvolvi isso. Eu acho que a habilidade não técnica, que é uma habilidade que já facilita um pouco, agora sendo um pouco feminista por ser mulher, é a habilidade de ser polvo. Porque eu acho que para trabalhar dentro do marketing e trabalhar, aí, né, no meu caso, a marketing com 2 filhos, né, tudo isso, acho que as habilidades... Ninguém me ensinou a ser polvo, então acho que a gente acaba... A habilidade de ser polvo, que eu brinco assim, o marketing é uma área que todo mundo quer demandar, todo mundo quer dar uma opinião, é a área que tem mais cliente interno, eu brinco, né? Se você faz um ecossistema, é a área que tem mais cliente interno dentro de uma empresa. E todo mundo quer dar uma opiniãozinha ali, todo mundo, né? Então, assim, a área que é polvo em todos os sentidos. Polvo de abraçar projeto, polvo de saber negociar, polvo de respirar às vezes e falar, não, tá bom, tá tudo certo, a sua opinião é legal, mas não vamos, né, assim. E, então, eu acho que é uma habilidade não técnica que ser mulher facilita, porque a gente brinca que mulher é multitarefa, né? Mas eu acho que é uma habilidade não técnica que eu aprendi ao longo da vida de equilibrar milhões de pratinhos, milhões de opiniões e atender esses milhões de clientes internos que o marketing tem. Perfeito. E o que você gostaria de saber quando você estava começando e que te custou aprender? Que você foi um pouco cabeça dura, assim, e depois que você aprendeu, você falou, nossa, eu devia ter dado meu braço a torcer lá atrás. Eu acho que tem... Eu não sei se é o principal, mas é um que eu penso, assim, que eu acho que historicamente a gente, né, às vezes fala, ai, área comercial só quer vender, área comercial só traz algum problema do produto, área comercial não sei o quê. E eu acho que foi uma coisa que, não que eu demorei, mas que talvez eu deveria ter feito mais no começo da minha carreira e que hoje eu acho muito essencial é a gente, de fato, estar mais próximo de uma área comercial, ir no cliente, ouvir um cliente, no caso, ir para a rua, dependendo do seu produto, estar lá num ponto de venda. Então, assim, no final, e eu acho que é muito enriquecedor você ouvir quem tá na ponta. Mesmo trazendo problema, mesmo trazendo elogio, mesmo trazendo... Porque no final é ele que vai comprar, né? Então, assim, no começo da minha carreira, eu pegava muito feedback dos produtos do comercial só. E não ir no cliente, não pedir para ir numa reunião e não pedir para ir na rua junto com ele. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que ouvir o cliente, estar mais próximo, é uma dica que eu dou para quem, sei lá, tá começando, sabe? Não fique só... você não pode desenhar um produto, você não pode dar uma estratégia de marketing, uma estratégia de comunicação sentado da cadeira. Você tem que ir pra rua. Sim. Seu objetivo final, na verdade, não é só entregar aquilo, né? Entender o que aquilo vai te dar de resultado e como aquilo tá chegando lá na ponta. E se você tivesse 1 minuto com você mesma do passado, no seu primeiro dia de trabalho? Máquina do tempo,
você encontrou a Marizinha lá no primeiro dia de trabalho, você tem 1 minuto pra falar com ela, o que você falaria? Nossa, o que eu falaria com ela? Acho que eu falaria pra ela ser mais paciente, talvez, assim, ouvir mais as pessoas. E falaria que confia. Confia que vai dar certo. Boa. E a pergunta que sempre incomoda, mas eu sempre faço. Qual que é o pior conselho profissional que você já recebeu? Pior conselho profissional que eu já recebi? Nossa, essa você me pegou. Acho que... Eu não sei se é o pior, mas eu acho que quando eu comecei a carreira, eu trabalhava eu comecei a trabalhar como estagiária em empresa quando eu tinha 19 anos. E eu trabalhava em banco, né? Isso foi em 2003, 2004. Eu acho que, não sei se é o pior, mas tinha muito aquela questão de assim, mas você é só uma estagiária, não fala muito, mas ouve e tal. Eu acho que hoje em dia mudou muito isso, mas eu acho que não era um conselho, mas era uma questão muito mais comportamental de tipo, você só é uma estagiária, fica aí quieta só ouvindo. Eu acho que hoje, se a gente pega a geração mais nova, eles acrescentam um monte de coisa. Então eu acho que esse ficar quieta só ouvindo não é assim, não sei se é o pior, mas não foi um conselho muito bacana ali de... Faça só o que você tem que fazer, sabe? Assim, Zero bacana. Né? Zero. Um conselho que fala, olha, não participa. Você tá ali só pra executar, sabe? Então, eu acho que o mundo mudou muito, na grande maioria das empresas, mas antigamente tinha uma coisa, né, muito mais hierárquica, muito mais... Você só é um estagiário, ou só é um menor aprendiz, e tipo, não, hoje... A gente quer englobar todo mundo ali dentro. Então, eu não sei se é o pior conselho, mas foi uma coisa que... Eu lembro que me marcou, assim, no meu primeiro estágio eu falei, nossa, eu tô aqui pra ouvir, tá bom, e fazer o que me mando, não posso dar minha opinião. Pouquíssimo... profissional é pouquíssimo aproveitado dentro da empresa, né? Sim. E esse conhecimento... a gente conviveu com uma geração, talvez um pouco... Eu também comecei a trabalhar meu primeiro emprego foi em 2000, lá na Editora Abril. Então, mais ou menos na mesma época. E... Assim, a pergunta não foi pra mim, né? Mas eu acho que eu tive conselhos ruins parecidos, sabe? Que você fala... Mas então, por que eu tô aqui, né? Por que eu tô nessa reunião? Por que eu tenho que ficar sentado nessa cadeira? Que é uma geração mais... Sei lá, uns tiozinhos dinossauro que a gente pegou aí no passado. Sim. Mas que bom que as coisas estão mudando, né? Sim, não, tá mudando muito. E eu acho que eu, pelo menos, tenho muito esse perfil. Cara, eu quero ver a opinião de todo mundo que tá lá, né? Quanta coisa a gente aprende com as pessoas mais novas e que estão com a cabeça muito mais fresca do que a gente tá viciada, né? E é uma época diferente mesmo. O mercado mudou muito. Agora, pra terminar feliz, né, Gabi? Perguntou. Feliz. E qual o melhor conselho que você já recebeu? Ou que conselho você daria pra quem tá assistindo a gente aqui? Eu acho que o melhor conselho que eu já tive, e eu levo pra minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa de opinião forte. Mas às vezes, e foi uma chefe minha que uma vez ela falou pra mim, às vezes é melhor você ser feliz do que ter sempre razão. E eu acho que é uma coisa que... Óbvio que a gente tem que ter nossa opinião, acho que a gente tem que trazer nossos pontos, mas tem hora que é melhor você ser feliz do que querer ter razão. Então, não necessariamente você precisa ter opinião final. Tá tudo bem. Então, é uma coisa que eu sempre levo pra mim, que me fez amadurecer em alguns aspectos, porque eu tinha um pouco dessa característica de querer não ter razão, mas assim, eu tô certa. Tipo, como assim ninguém tá vendo que eu tô certa? E tem hora que tá bom, não vou, sabe? É melhor você ser feliz e tá tudo bem. Depois você volta com aquele tema, não é que... Você não precisa resolver aquilo na hora, sabe? Imediatista. Então é uma coisa que eu levo pra mim. Perfeito. Como leonina, assim, eu só sou feliz se eu tiver razão. Não, brincadeira, tô brincando. O Gabi tá aqui sabe que não é verdade. Aquela conversa que tem sempre ser a última palavra então, tem que ser... Eu entendi, mas vamos na minha, né? Não, mas vamos naquela. Não entendi, mas na minha. Tá bom, na minha. Você vai saindo falando na última palavra. Mari, muito obrigada por você ter topado aqui esse bate-papo, por tantos insights, enfim, por essa troca, por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente. Foi muito legal, um prazer te receber aqui, te conhecer e muito sucesso para você na sua carreira, para a Wake nesse novo desafio. Espero que seja uma jornada, continue essa jornada incrível que você já está trilhando aí.
Ah, obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. Foi muito bacana. E umas pegadinhas aí nas suas perguntas finais, mas é legal para fazer a gente refletir também. E espero que possa ter ajudado aí os ouvintes que aproveitem um pouco o nosso papo. Com certeza. Obrigado, Mari, com certeza. Então, gente, queria agradecer quem acompanhou mais esse Layer Talks. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, comenta. E se você quer ver mais conteúdos, é só olhar a nossa playlist de Layer Talks. Além de Layer Talks, a gente tem Layer Lab, a gente tem lives, a gente tem muito conteúdo aqui. E fora do YouTube, a gente tá também em todas as redes sociais. Você pode encontrar a gente em Instagram, em TikTok, no Spotify também. Enfim, a gente tá em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo Layer Talks. Até lá, acompanhe os nossos outros conteúdos. Tchau, tchau.